Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os ansiosos de plantão. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Heinen e eu estou aqui te convidando para dividir sua carga comigo. Vamos lá? Oi gente, hoje o tema é um pouquinho pesado. Eu tentei escolher aqui um ambiente ao ar livre, meia natureza, porque ajuda a animar bastante o clima de qualquer pessoa, né? E eu acredito que vai me ajudar a contar um pouquinho dessa história para vocês. Porém, tá ventando bastante, eu espero que não atrapalhe no áudio. Eu vou segurar aqui, quem sabe fica melhor. Mas antes de mais nada, se vocês estão dispostos a vestir essa camisa comigo, deixa seu joinha, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, porque no Instagram a gente pode conversar mais diariamente, falar de vários assuntos. E vocês me perguntam, vocês comentam, eu respondo no mesmo dia, é mais rápido. Mas de toda forma, muito obrigada por estar aqui comigo. E hoje vou começar a contar um pouco da minha história. Vou começar pelo primeiro assunto, a minha infância e a minha adolescência. Primeiro, antes de mais nada, eu não quero pena de ninguém, eu não quero ninguém com comentários desnecessários. A gente está aqui para somar, para crescer, para evoluir. Em prova disso, eu estou hoje me abrindo para vocês. Então, assim, é um assunto que, de certa forma, ainda me toca muito. E eu gostaria que vocês entendessem isso. E já que eu estou disposta a contar para vocês um pouco da minha história, eu não vou ser detalhada, porque envolve várias pessoas. E eu não acho necessário vocês saberem quem são, ou porquê, ou julgamentos. Eu não quero isso. Mesmo porque essa fase eu já superei. Fácil não foi, porém eu sei que as coisas que eu passei me tornaram quem eu sou, então eu sou muito grata por ter passado por tudo isso. Então, antes de mais nada, eu não quero pena, eu não quero julgamentos, eu não quero mimimi, tá bom? Então a ideia aqui é eu me abrir com vocês e vocês se abrirem comigo. Se vocês se sentirem que preciso de alguém para ouvir, de alguém para conversar, ai, que vento maravilhoso! É Deus agindo. Se vocês se sentirem abertos para conversar, pode falar comigo, tá ok? Eu estou aqui para dividir a história com vocês. Então vamos lá. Primeiro, eu sou filho de pais separados. Minha mãe foi noiva e o noivo dela abandonou. Ela teve uma filha desse primeiro noivado. Minha mãe trabalhava numa pousada e meu pai era seminarista. E ele estava de passagem e eles se conheceram, conversa vai, conversa vem, negão cheio do papo, a lorona bonitona, caiu na lábia do negão e cá estou. Eles não tinham um relacionamento nem nada, simplesmente foi uma aventura. E tempos depois, minha mãe encontrou com ele, entrou em contato, falou, você vai ser pai e tudo mais. Meu pai acabou saindo do seminário, eu não sei se provavelmente esse tenha sido o principal motivo. E depois disso, minha mãe continuou solteira, tal. Quando eu tinha meus 2 aninhos, 1 ano e meio, quase 2 anos, minha mãe foi me levar para meu pai me conhecer. E conhecer minha família do meu pai, da minha avó, tudo mais. E lá minha avó falou, você já saiu do seminário mesmo, né? Então, vamos fazer esses dois casar, vamos fazer esses dois juntar os pães de bunda? Pois é, inocente. Eles fizeram o quê? Mais uma menininha, minha irmã caçula. E aí minha mãe voltou para a cidade dela, porque ela foi só para passear lá, voltou para a cidade dela, tempos depois descobre que tá grávida novamente. E aí ela falou, agora lascou, né? Aí eles entraram em contato e tentaram ficar junto um tempo, porém os dois não deram certo, não tiveram sintonia, não sei porquê, nunca entrei em detalhes e também não me interessa. A vida de casal era dela e dele, não tem nada a ver com isso. Porém, eu tinha 2 anos e meio. E minha irmã caçula, né, na barriga e tal, minha mãe ficou com uma situação financeira bem complicada, bem apertada, não tinha condições de me cuidar mesmo, porque ela já tinha minha outra irmã, que na época devia ter seus 8 aninhos. E eu não sei te dizer se foi a minha mãe que pediu ou se foi meu tio que se ofereceu, um dos meus tios se ofereceu a cuidar de mim. E lá, a esposa do meu tio era um pouquinho pesada na criação. Então lá eu passei por uns perrengues. Eu fiquei lá até os meus 5 anos de idade. Eu não sei exatamente
se foi dos 3 aos 5 que eu passei por isso, se foi só por um período, porque eu sei contar a partir do momento que eu lembro, né? Porque a gente tem uma memória de... Eu não tenho memória de quando eu tinha 1, 2 anos de idade. Porém, lá eu tinha que fazer serviço de casa, lá a casa era de madeira, de soalho de madeira, eu tinha que esfregar a madeira com escova, tinha que esfregar a roupa de adulto, tirar sujo, tinha que lavar louça, tinha que fazer um monte de coisa. Você, mãe, você bota sua filha de 5 anos para fazer isso? E se eu não fazia como ela gostava que eu fizesse, era peia. E não era peia chinelada, era peia. Era com vara, era com pedaço de ripa, era com cinto, era com qualquer coisa. E nessas surras tal, eu ficava com hematomas tal, e ela me forçava a vestir moletom, calça comprida, para quando meu tio chegasse em casa ele não ia ver. E eu não ia contar, porque se eu contasse era mais peia no outro dia. Então, era essa, nós tínhamos essa vidinha secreta dentro de casa. E um dos indivíduos que nessa residência moravam, seus 20 e poucos anos, acabou abusando de mim sexualmente. Graças a Deus não houve penetração. Porém, outras coisas que eu não sei se convém entrar em detalhes, mas para bom entendedor minha palavra basta. Para vocês terem ideia, eu já conhecia a textura, o sabor, o cheiro das partes baixas do indivíduo. Se é que vocês me entendem. Isso com 5 anos. Eu não tinha noção se era errado. Pra mim, que essa pessoa era minha mãe, eu tratava ela como minha mãe. Eu até então não lembrava da minha mãe mesmo. 5 anos, né? E era assim, era minha vida. Pra mim era normal. Só que assim, uma outra tia que morava na rua de trás começou a desconfiar, porque ela tinha uma filha da mesma idade, inclusive essa filha foi uma que me proporcionou os melhores momentos dessa fase, eu vivi com ela. Era com ela que a gente brincava, fazia arte, subia em árvore, pegava as coisas escondidas em casa, fazia piquenique no quintal e outras artes, tomava banho na enxurrada. Quem já tomou banho na enxurrada? Conta aí. Isso é coisa só dos anos 80. Menino Nutella de hoje não sabe o que é isso, não. Tomava banho na enxurrada, aquela lama vermelha escorrida. Ô, menino, mas era bom, hein? Brincava com aquelas bonequinhas de milho. Quem já viu, eu vou deixar aqui a fotinha. Aquelas bonequinhas de cabelinho de milho. Trocava, cada casca do milho era uma roupa diferente. Adoro. Pois bem, essa minha tia começou a desconfiar que algo estava errado, né? E aí começou a sondar e começou a perceber que eu apanhava, me via chorando e tal e tudo mais. E ela resolveu escrever uma carta pra minha mãe. Falou, ó, você vem buscar a Aline porque ela não tá sendo bem tratada. E minha mãe foi me buscar. Foi aí que eu conheci a minha mãe. Quando minha mãe chegou lá, eu fiquei toda feliz. Nossa, tenho 2 mães! E minha mãe era toda linda, maravilhosa. Eu falo era porque infelizmente ela já não tá mais aqui comigo. Isso é assunto para um outro vídeo. E aí eu toda empolgada, né? Nossa, minha mãe linda, minha mãe tinha um sorriso lindo, uns olhos azuis, nossa. E eu toda empolgada, naquela semana eu tinha machucado, eu tinha pulado de cima eu acho que é alpendre, eu não sei como é que fala, suporte de caixa d'água, alguma coisa assim. Eu tinha pulado e tinha batido o calcanhar num toquinho de pé de alguma coisa. E meu pé, assim, o calcanhar todo tava em pus. Ele infeccionou e tava horrível. E sem contar que minhas pernas eram tudo cheias de pereba, né? Porque não cuidava, não era cuidada. E muito machucado. E aí eu contando pra minha mãe, tirava pus do machucado, achava engraçado. E minha mãe chorava e eu não sabia por que ela tava chorando. Ô, inocente. Pois é, minha mãe me tirou de lá, graças a Deus. E aí, a partir daí, eu também não sei se foi por convite ou se foi por solicitação da minha mãe, eu fui morar com a minha avó, a mãe do meu pai. Só que aí eu tinha muito medo, porque era estranho, né, pra mim. Primeiro que meu pai, ele tinha um cabelão grandão, ele tem essas unhas, os dedos da mão, das 2 mãos e dos 2 pés colados. Não sei o nome, vou pesquisar e vou colocar aqui também pra vocês saberem. E eu olhava aquilo e falei, gente, ele é de outro mundo. Eu tinha medo dele, a princípio. E a minha avó foi lá, ela que me ensinou o que é amor, o que é família. Nossa, super protetora, protege mais os filhos dela até hoje. Os filhos dela têm 60 anos e ela passa a mão na cabeça. Do meu pai, inclusive. Né? Tá assistindo, amo ele.
mas a gente já passou uns bocados aí. E minha avó lá me ensinou o que era amor, o que era família, o que era proteção. Por mais que ela não era a mais doce, a mais delicada das flores, das vozes, entendeu? Eu apanhava também, fazia coisa errada, levava, ficava de castigo. Minha avó era daquela que vai ter muita gente que se identifica aí também. Sabe aquela assim, tipo, o que tá na mão, taca. Você não corre não pra ver, é chinelo, é bule, é cabo de vassoura, corria. Pegava na onde que pegasse, azar. Pois bem, mas aí lá eu vivi até os 13 anos. E aí, só que aí quando foi chegando depois dos meus 10, meus 13, aí eu já fazia lavava um tênis de um tio, ajudava o meu outro tio a lavar um carro, cuidava da minha sobrinha, da minha prima também, e aí acabava que minha tia me dava um dinheirinho, me dava uma coisa, e eu juntava esses dinheirinhos, essas moedinhas, e ligava pra comprar ficha. Naquela época era ficha de orelhão, pra ligar pra minha mãe. E aí eu comecei a manter contato com a minha mãe. Minha mãe era um poço de carinho, de, sabe, ela me entendia, ela me ouvia, ela me, sabe, como a gente tinha aquela sincronicidade, era, nossa, eu amava. Eu queria muito começar a morar com ela. Porém, minha mãe tinha, além de ter uma situação financeira bem complicada, minha mãe tinha um problema de saúde na coluna, um problema muito grave, e nessa época ela teve que fazer uma cirurgia. Então, ela ficou, pelo SUS, né, gente, vocês sabem que é um pouco demorado. É maravilhoso o sistema, mas é demorado. Então, até que ela conseguiu uma cirurgia, ela fez cirurgia em Brasília, no Sara Kubitschek, um hospital maravilhoso, fez todo o tratamento dela lá. E ela teve que ficar muito tempo internada, depois ela saiu de lá, ela ficou muito tempo acamada, ficou um bom tempo sem andar. E aí eu falava assim, não mãe, mas a hora que a senhora voltar para sua casa então, eu posso ir, eu já tenho idade, eu trabalho, tudo bem, eu arrumo um serviço. E o que eu queria, gente, era estar perto dela, eu queria me sentir acolhida, me sentir abraçada, me sentir parte de alguma coisa, porque até então eu não me sentia parte de nada, é como se eu sempre fosse a bastardinha, sabe? Que lá na minha avó tinha muito carinho, mas era diferente, sabe? Eu me sentia diferente dos outros netos, eu me sentia diferente. Eu não sei explicar, não me julgue. Eu sei que eu não me sentia, não era aquela coisa de mãe, não era aquela coisa de, sabe? Eu queria sentir aquilo, porque até então eu não sabia o que era. Então às vezes poderia ser bom, poderia ser pior do que era, não tem como saber, porque eu não tinha vivido. E era isso que eu queria. Então eu fui morar com a minha, até por conta da vontade da minha avó, porque se dependesse da minha avó, eu nunca tinha saído de lá. Eu fui morar com a minha mãe. E fui morar com a minha mãe, aí chegando lá, minha irmã mais nova já era aborrecentezinha também, né? E tinha muito ciúme. Gente, como a gente brigava. Ela falava, quem que é essa doida aí que veio tomar meu espaço, né? Mas enfim, eu amo ela, a gente tem alguns perrengues aí, mas é coisa de irmã e desejo melhor pra ela sempre. E a minha irmã mais velha já era mocinha já, né? Já tava namorando. E pouco tempo depois, ou nessa mesma época, eu já não sei dizer, ela casou. Sei que ela tinha 17 anos, ela já casou. Porque ela também queria a família dela. Só que ela já tava num passo à frente do meu. Eu até então, eu queria a minha família, mas eu achava que seria ali com a minha mãe. E aí, arrumei um trabalho numa casa de família. E lá eu cuidava de 2 crianças. E limpava a casa, estudava de manhã, chegava meio-dia, almoçava, limpava a casa, passava roupa, não lavava porque ela já tinha uma máquina que lavava, ela era chique. Naquela época, quem tinha máquina que lavava era muito, né? E aí eu passava roupa e à noite eu ficava com os filhos dela para ela estudar. Dormia só depois que ela chegava, 11 horas, meia-noite. Eu dormia, no outro dia estudava e assim era de segunda a sexta. Ou seja, eu só ia para casa da minha mãe sábado e domingo. Então acabou terceirizando de novo. Então assim, eu ainda não estava oficialmente morando com a minha mãe, porque eu só via ela no final de semana. Mas os finais de semana eram maravilhosos. Minha mãe fazia umas comidas gostosas, nossa, uns pão, uma galinhada, uma maionese, umas cuca. Meu Deus, como era bom. Quem me conhece sabe que eu amo cozinhar. E isso veio da minha mãe, sabe? Minha mãe ama cozinhar, adora fazer comida pra muita gente. E aí era assim, nossos finais de semana, a gente se reunia, era sempre gostoso, então valeu a pena. E aí, nessa época também eu fiz os meus melhores amigos que estão comigo até hoje, são dessa época.
Uns foi na escola, outros foram na igreja. E nessa época eu conheci um grupo de jovens, fazia parte do grupo de jovens. Porque, gente, família não é só isso. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Família não é só sangue. Família é quem a gente quer perto da gente. A gente escolhe de quem cuidar, a gente escolhe de quem a gente quer estar perto. E nessa época, isso foi adolescência, né? Aí isso até eu fiquei dos 13 aos 15, trabalhando na casa de um, na casa de outro, e era isso. Quando eu fiz 15 anos, com 16 naquela época eu já assinava carteira. E até nessa família eu ganhava meio salário. Na época era 104, se eu não me engano, salário mínimo, e eu ganhava R$52. Eu lembro como se fosse hoje. Era puxar, trabalhar de segunda a sexta até meia-noite e ganhar R$52. Aí depois, com 15 para 16, eu falei, eu quero um serviço para ganhar um salário inteiro. Esse negócio de ganhar só meio salário. Aí fui atrás e arrumei também uma pessoa maravilhosa numa loja dessas de 99, sabe? Que tem as coisas, vários departamentos e tal. Acho que todo mundo aí do Brasil deve saber. Aí trabalhei nessa loja. Aí com 16 anos ela já assinou minha carteira. Aí essa pessoa me apresentou também uma loja de móveis e o gerente me vendeu uma geladeira. Porque até então, gente, minha mãe morava, ela tinha um fogãozinho azul, daqueles de asa do lado, sabe? Que, nossa, muito antigo. E tinha uma cama de solteiro. E eu dormia no colchão no chão. E era isso. E uma televisãozinha de 14 polegadas, aquela que tem a bundona pra trás assim. Era isso que minha mãe tinha. Eu lembro que ela colocava água na garrafa PET no freezer do vizinho para congelar, para poder beber água, porque o Mato Grosso, Barra do Garças, quente, 40 graus. Beber água gelada, a gente botava para congelar, e aí a carne congelava também na casa do vizinho, e só, não tinha mais nada. Comprei a primeira geladeira, dividi em 12 vezes, eu tinha 15 para 16 anos. Gente, que conquista, que maravilha, vocês não têm noção. E aí comprei colchão, comprei cama, e fui comprando as coisas. Foi assim que eu fui conquistando. E aí eu estudava à noite, eu já tinha 16 anos, a 8ª série, eu já podia estudar à noite. E eu trabalhava das 8 às 18, às 19 eu entrava na escola, chegava em casa às 11 horas e era assim, foi assim minha adolescência. Final de semana, o que eu queria? Dormir bem. Então eu não saía, não divertia, nada, era a igreja. No domingo eu ia na igreja, no grupo de jovens, era a minha diversão. E quando tinha as festas da igreja, era isso, assim que foi minha adolescência. Aquele vazio, sabe, aquela coisa de que estava faltando alguma coisa, eu ainda não tinha resolvido. E eu não entendia, achava que às vezes eu tava ficando doida, que era coisa da minha cabeça. É isso, gente, vocês gostaram do ar livre, verde, natureza? Meu filho fica zoando de mim que eu tô velha já, que eu fico tirando foto de flor, que não sei o que. Adoro, acho tão lindo. Então, olha se isso não é maravilhoso. Pra quê? Cadê o clima pesado da conversa, né? Aí, gente, natureza é isso. E, gente, minha mãe não sabia, tá? Então, assim, antes que vocês julguem, minha mãe não sabia. E nem eu, né? Eu demorei o tempo pra me tocar que aquilo tudo era errado, que aquelas dores, aqueles medos, eu não gostava de namorar, de nada, né? Na minha adolescência, eu não sabia, né? E eu só fui entender já na adolescência já. Que aquilo tudo que eu passei era completamente nojento. Mas enfim, eu superei, né? Demorei, mas superei. Eu tive coragem de contar pra minha mãe, eu já tinha 25 anos de idade. Minha mãe ficou possessa. Queria matar se pudesse. A sorte é que a gente estava a muitos quilômetros de distância, graças a Deus. E então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Olha que maravilha. Esse verde, esse ventinho. Nem chorei. Consegui conversar numa boa. Ai, que maravilha. A natureza é maravilhosa, né? Conversas ficam mais leves num bom ambiente, com uma boa companhia. Eu acredito que eu estou fazendo a coisa certa, que este canal é o caminho certo, que eu possa ajudar algumas pessoas de alguma forma. Se você quiser saber como que eu fiz, como que foi o processo emocional, como foi o processo interno, me manda mensagem no privado, me manda mensagem no e-mail.